Estou aqui hoje no Porão do Café da Flore, na França, junto com a escritora e filósofa existencialista Simone de Beauvoir, que é considerada uma das maiores representantes do existencialismo na França. Beauvoir, que nasceu em 1903, e entre seus estudos ela se dedicou à filosofia e ela estudou na Universidade Sorbonne, onde encontrou lá outros intelectuais também existencialistas. Autora, para a gente se contextualizar um pouco na história da sua época, como que estava a situação na França na época em que a senhora começou a escrever? Estávamos por uma época de Segunda Guerra Mundial em que os homens foram convocados para a guerra e as mulheres então foram necessárias para trabalhar nas fábricas, que então era um cargo ocupado pelos homens, e nesse período não poderia ficar parado. Então foi o momento que as mulheres passaram então a ir para as fábricas. E como foi para as mulheres a experiência no novo cargo? Até então as mulheres tinham o papel de cuidar da casa e dos filhos, e inclusive não eram poucos filhos, porque até então houvera uma campanha do governo na França para que se aumentasse o número de crianças. Então, cuidando da casa, de muitos filhos, as mulheres tiveram daí essa oportunidade de trabalhar nas fábricas, porém isso não durou muito tempo, porque os homens, claro, voltaram na guerra e voltaram a ocupar seus cargos nas fábricas. Então as mulheres tiveram de voltar para suas casas e isso era muito influenciado, inclusive pela mídia, que falava que as mulheres deveriam voltar para casa. Mas é claro que isso não foi muito bem aceito por elas. Imagino, deu-se a possibilidade e logo foi tirada para voltar novamente a trabalhar em casa. Não que se houvesse um problema em ser dona de casa. O problema é que o trabalho era exaustivo e não era nada reconhecido. Apenas o marido era um trabalhador, pois era ele quem trazia o dinheiro, o sustento para casa. E a mulher, então, não era vista como um trabalho sendo realizado dentro de casa. E se fosse o caso, ela querer trabalhar na rua, seria necessária uma autorização do seu marido ou do seu pai para fazer isto. E também, além de trabalhar na rua, numa fábrica, por exemplo, ela também teria que trabalhar em casa com o trabalho doméstico, ou seja, teria uma jornada dupla. Entendo que foi isso que a fez publicar obras como O Segundo Sexo. Eu escrevia muito como uma intelectual, eu queria produzir conteúdo teórico para falar sobre assuntos que eu achava importantes, não no sentido de militância, pois bem que depois também fiquei feliz por ter ajudado a militância com os meus escritos. Bem, eu me perguntava qual o papel da mulher nesse mundo, nessa sociedade. Devemos entender que existe nós, existe o mundo, que é a vida social, e existe nossa relação com os outros. E a existência foi a filosofia a qual eu me dediquei. Muito interessante! Conte-nos um pouco mais sobre as suas experiências e suas motivações existencialistas, das suas ideias. Eu vejo que não é a essência de uma natureza feminina, aliás, não é uma condição humana no ser humano. Ele depende de todo tipo de condições, como questões fisiológicas, questões de civilização, de tempo. E é isso que o existencialismo basicamente vai falar. Não há uma essência antes do nascimento, é a própria pessoa quem vai atribuir um sentido para a sua vida depois de nascer. E sobre as suas obras, como O Segundo Sexo, por exemplo. Até então, a filosofia sempre falava de um indivíduo, mas esse indivíduo era sempre o homem, algo universal. A mulher não era tratada junto nisso. O nome Segundo Sexo é justamente porque não foi a mulher que se definiu, ela foi definida por outro, pelo homem. O homem é a referência. Então, toda essa objetividade que o segundo sexo possui, ou seja, a mulher, foi definida pelo homem, foi baseada pelo homem. Eu escrevi sobre o gênero feminino, no sentido de fazer uma filosofia que fosse de uma perspectiva diferente da abstrata e masculinizada que existia até então. Você reconstrói a filosofia dando nome e voz para muitas experiências que ainda não haviam sido tratadas pelas mulheres. Como é que foi a reação delas quanto a isso? A reação das mulheres foi tranquila, mas começou mais ou menos depois de um ano depois da publicação. Na época em que publiquei, houveram muitas críticas e tentativas de derrubada do livro, como por exemplo da igreja, de muitos homens, e também na parte esquerda liberal aconteceu. E já para finalizar, autora, qual foi a grande ideia, o ponto-chave do pensamento que a senhora desenvolveu? Devemos nos perguntar onde está a mulher hoje, como ela vive. Como se constitui, saber como ela se constitui, é necessário para conseguir se libertar. Como atribuímos sentido para a nossa vida ao longo dela? E não se nasce mulher também, torna-se mulher. E ser livre não quer dizer ter vários caminhos para escolher, ser uma ação ilimitada. Não depende só de nós. Temos que criar um mundo possível que não está dado. Quanto maior a diversidade, maior será a liberdade.
A minha liberdade depende da liberdade do outro. Acho que para esse mundo que temos hoje, o conselho que dou é que as mulheres procurem ter um trabalho remunerado. Por mais difícil que seja, é o primeiro passo para conseguir uma liberdade.